Hoje eu vou direto ao ponto, eu vou conversar com a especialista da XTB, Aline Moraes, para te mostrar como escolher as melhores ETFs, sejam ETFs americanas, sejam ETFs europeias, de maneira prática, usando a plataforma deles. Se você quer investir no mundo inteiro, globalmente, e proteger seu dinheiro, fica com a gente aqui até o fim. Aline, qual critério ou quais critérios você recomenda qualquer investidor levar em consideração na hora de escolher uma ETF internacional, principalmente se alinhando aos objetivos financeiros de cada pessoa? Na verdade, você vai precisar se perguntar, né? Qual é o seu objetivo de fato? Busca, de repente, uma proteção cambial, uma diversificação ou até mesmo exposição a determinados setores, tá? Então, de repente, setor de tecnologia, commodities. Então, a gente tem várias possibilidades, tá? No mercado internacional. Também, obviamente, você precisa avaliar a questão dos próprios custos, né? Cada ETF tem taxas de administração. A gente, né, comenta, inclusive, que até 0,5% de taxa de administração é bem aceitável, tá? É uma taxa relativamente baixa. Inclusive, na plataforma Existation, você consegue filtrar quais são os parâmetros, né, que você deseja, até chegar naquela quantidade de ativos para você fazer um filtro ainda maior, né? Dependendo aí do segmento, dependendo dos custos, das taxas, principalmente do seu objetivo. Qual dica você dá para quem vai investir conseguir escolher, identificar uma ETF que, ao mesmo tempo que tem boa liquidez, ainda gere bons rendimentos para o investidor? Esse também é um tema importante, porque a gente tem dois tipos de ETFs. A gente tem os ETFs que são os distributivos, que distribuem dividendos, e também a gente tem os ETFs acumulativos, então que eles reinvestem os dividendos. Então a gente tem, por exemplo, setores específicos, como o setor de tecnologia, que é um setor em expansão, em crescimento. Então são empresas que geralmente não distribuem dividendos, são empresas que reinvestem para buscar um novo crescimento. Quando você define, poxa, eu quero ETFs que de fato me dão ali uma rentabilidade mensal. Então você precisa, né, selecionar ETFs que têm essa possibilidade de distribuir dividendos. Ou se de repente você quer ETFs de empresas que vão ganhar valorização de mercado, então você vai buscar ETFs acumulativos, tá? Agora, em relação à liquidez, obviamente você precisa selecionar ETFs que são negociados nas maiores bolsas do mercado internacional, tá? Como a NYSE, como o Frankfurt, por exemplo. E aqui na XTB, todos os ETFs que a gente tem disponível são ETFs de muita liquidez, porque são ETFs negociados nas maiores bolsas do mundo todo. Aline, agora eu vou abusar da sua boa vontade. Já que você é profissional, especialista nisso aí na XTB, você pode mostrar pra gente como que a gente encontra essas ETFs lá na plataforma da XTB? Que eu sei que tem vários filtros, né, que a gente consegue usar pra escolher as melhores opções, alinhada ao meu objetivo. Enfim, você dá essa palhinha aí pra gente? Claro, com certeza. Aqui na parte de análise de mercado, a gente tem um scanner de ETF. Da mesma forma, a gente tem também um scanner para as ações. Então aqui você vai selecionar a classificação dos ativos que você deseja, pode ser de repente todas as classes, pode ser a parte de matéria-prima. Você seleciona as regiões. Então, por exemplo, você quer somente da América do Norte, tá? Então, no caso, aqui desenvolvido, você seleciona os tipos de mercado, tá? Então, desenvolvido, emergentes, pode colocar misto também. Lembra que eu falei sobre a taxa de administração? Aqui você encontra como a sigla TER, e aqui você pode colocar, por exemplo, até 0,5, tá vendo? Então, tudo que tem até 0,5, ó, se a gente observar aqui no filtro, 0,19, 0,20, 0,5. Então, essas são as taxas de administração desses ETFs específicos, tá? Aqui eu coloquei o retorno positivo acima de 5 anos, um beta também, que o beta ele vai medir o quanto de variação ele tem frente, vamos supor, se a gente escolher um ETF que replica os movimentos do Standard & Poor's, e se eu seleciono um beta acima de 1, esse ETF ele vai replicar uma movimentação acima, ele não é uma rentabilidade acima do Standard & Poor's, tá? E quando o beta é inferior, ele traz uma rentabilidade inferior àquele benchmark, tá? Então, tudo isso aqui você consegue também especificando, tá? E aqui ele vai aparecendo os filtros na parte inferior. Então, tá vendo aqui também, eu tenho os acumulativos, então a gente consegue saber que todos esses ETFs são ETFs que reinvestem os dividendos. A gente tem também os distributivos. Então, na mesma classificação, nos mesmos filtros, a gente consegue encontrar dos dois tipos de ETFs, tá? Então, se você quiser, de repente, saber mais informações
informações sobre algum desses ETFs, você pode clicar sobre ele, dar 2 cliques e ele vai aparecer de qual ETF, o que ele corresponde, quais são os fatores chaves desse ETF, né, que são os dados, principalmente de capitalização, e qual o portfólio, quais são as empresas que compõem esse ETF. É super prático, né? E pra quem não sabe, a XTB já tem quase 20 anos de experiência, é uma corretora reconhecida no mundo inteiro, tá presente e regulada em mais de 13 países, inclusive no Brasil, já conquistou a confiança de mais de 1 milhão de clientes no mundo inteiro, e aqui no Brasil tem atendimento 24 horas por dia, 5 dias por semana, em português, inclusive o WhatsApp. Então tô te convidando para clicar no link aqui da descrição e dar uma olhada lá na plataforma da XTB. Você consegue abrir a conta demo para testar e aí decidir a hora que você vai fazer esse investimento e fazer a diversificação internacional. Para quem tá com essa dúvida de dar o primeiro passo, investir, fazer investimentos gringos, qual vantagem você enxerga em quem tá pensando em fazer investimentos em ETFs internacionais, que nem os que estão disponíveis na XTB, em comparação com fundos aqui do Brasil, que já tem uma diversificação, mas só tem ativos de empresas ou ativos brasileiros? Olha, em primeiro lugar é a diversificação global, né? Então você vai estar reduzindo um pouco do risco de você manter todo o seu portfólio, o seu capital, seus investimentos numa única moeda, né? Que no caso seria no real. Então aí você ganha, digamos aí, liberdade geográfica, porque você pode escolher ativos tanto americanos, europeus. Os brasileiros têm gostado muito e têm buscado também os ETFs irlandeses, então você encontra aqui através da XTB. Obviamente os custos também são mais competitivos, né? E os ETFs internacionais, eles têm taxas aí mais baixas, principalmente de administração. Então quando a gente vê taxas de 0,18, 0,20, 0,30, são taxas de administração muito baixas, né? Geralmente no Brasil a gente encontra para investidor iniciante taxas de administração até de 3%. E obviamente a proteção cambial, né? A gente vê o dólar ali com o real ter uma variação muito constante e a tendência é ele só ir subindo, né? Então, a partir do momento que você começa a concentrar também seu portfólio em dólar, você não sofre tanto com essa valorização, porque se em determinado momento você trouxer esse capital novamente para o Brasil, você tem também o fator cambial a seu favor. Muito bom! E quem tá interessado em fazer investimentos no exterior, tá com alguma dúvida, pode mandar aqui para mim nos comentários. O canal da XTB eu também tô deixando aqui na descrição. E para começar a investir no exterior, é só clicar no link que a XTB preparou para você, abrir sua conta, diversificar seus investimentos que nem a gente mostrou aqui. Então não perde tempo e a gente se vê na próxima.